milhão em dividendos? Será? Eu vou falar algumas curiosidades sobre meus dividendos e vou te explicar por que eu tenho usado essa estratégia atualmente. Bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que vocês gostam de ouvir, eu sei. Lá no Instagram sempre o pessoal pergunta, eu às vezes posto lá, e é em relação aos dividendos, né? Primeiramente, o que são dividendos, né? O que são proventos? Basicamente, quando você investe em ações, você está investindo em empresas, essas empresas elas vão lucrar e elas podem ter um caixa lá, então, né, desse lucro, e elas podem distribuir esse caixa entre os acionistas, e isso é o dividendo, né? Parece com a sua empresa médica. Então, você tem um CNPJ médico, você vai lá, fatura, tem uma grana lá, e quando você transfere para sua pessoa física, isso geralmente é através de dividendos. Então, basicamente, isso é o dividendo. Uma coisa importante de entender é que os dividendos eles não são simplesmente um brinde que cai na sua conta e tá tudo certo, tá? O dividendo ele tem que ser descontado do preço da ação. Isso é uma questão contábil. No seu consultório, se você tem lá um caixa de dividendos e você distribui para os acionistas, né, para você ou sei lá para algum sócio e tal, você automaticamente já não tem mais aquele caixa. Então, teoricamente, seu consultório ele tem menos valor, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com os dividendos, com os proventos de fundos imobiliários e tudo mais. Acontece que, apesar disso, você com um longo prazo, né, esses ativos, essas ações, esses fundos imobiliários, eles tendem, principalmente, né, e assim, de outra forma não tem como, no longo prazo, se eles continuarem dando lucro. Então isso é muito importante. E aí o que acontece? Se você reinveste esses dividendos, você faz o tal do juro composto, ou a bola de neve, né, que a gente costuma falar. Por quê? Você recebe o dividendo, você compra mais ações, compra mais fundos imobiliários, compra mais ativos e assim você potencializa o seu ganho de capital. Outra questão interessante dos dividendos é que você vai diminuindo o seu risco nas empresas. Digamos que você comprou uma ação e essa ação ela foi te pagando dividendos, ou seja, você está recebendo grana de volta, né? E o que acontece? Teoricamente, quanto mais grana você vai recebendo, menor é o seu risco naquela ação, ou seja, porque aquilo que você investiu nela, você está recebendo. Eu, por exemplo, tenho ações na minha carteira que já me pagaram todo o valor dela que eu já investi em dividendos, ou seja, meu risco hoje é zero nesse tipo de empresa. Mas vamos lá, vamos falar sobre os meus dividendos. Eu fiz um compilado aqui, fiz algumas anotações, mas antes de falar para vocês sobre os valores, deixa eu explicar uma coisa. Durante todos esses anos, eu nunca foquei em dividendos, eu focava muito mais em valor, em aumentar meu capital, em comprar empresas e ações que tinham mais possibilidade de valorização. Eu não comprava tanto fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário ele não tem tanto essa questão de você aumentar muito o valor do fundo, afinal a gente está falando de imóveis, né? Eles não vão multiplicar por 10 vezes o valor de um imóvel, como uma empresa pode fazer, então isso realmente não costuma acontecer. Então eu comprava menos fundos imobiliários, mais ações, mais realmente ativos que poderiam valorizar na minha carteira. Porém, de um tempo para cá, eu comecei a migrar um pouco mais para dividendos, comecei a aumentar minha posição em fundos imobiliários, comecei a comprar mais ações pagadoras de dividendos. Por quê? Porque eu cheguei num valor que eu já considero que é um valor bacana. Não é, obviamente, né? Eu quero aumentar o patrimônio, eu tenho outros planos, eu tenho metas mais agressivas em relação ao patrimônio que eu tenho hoje, mas eu já percebi que hoje eu não preciso mais tanto ficar procurando essas questões de crescimento exponencial. Hoje eu posso me dar o luxo de comprar coisas que me paguem mais dividendos e mesmo que eu não gaste hoje esses dividendos, mesmo que hoje eu use para reinvestir, para rebalancear minha carteira e tudo mais, é uma segurança que eu gosto de ter. Hoje, assim, e é meio psicológico até, né? Mas assim, tá bom. Eu gosto de ver aquele dinheirinho caindo na conta todo mês, eu fico mais tranquilo, até porque eu dei uma guinada na carreira, né? Então, assim, poxa, hoje eu não trabalho tanto como médico e eu ganho muito menos com medicina do que eu ganhava antigamente. Então, basicamente, eu gosto de ter essa segurança aí, justamente por conta dessa transição de carreira também, tá? Eu acho que é algo, inclusive, que eu acho inteligente. Quando você for, né, fazer uma transição de carreira, quando você for fazer algo diferente, é interessante você ter uma segurança financeira por trás, beleza? Mas vamos lá, vou pegar aqui então para minha colinha para falar para vocês então em relação aos dividendos que eu recebi. Primeiro ponto muito legal é que agora nós estamos falando em setembro de 2023, contando, né, desde o início, quando eu invisto e tal, o que eu já recebi em dividendos de ações e proventos de fundos imobiliários, e aqui eu estou contando só Brasil, tá? Não estou contando renda fixa, outros ativos e tal, nem valorização de carteira, que é só dividendo mesmo, provento de fundo imobiliário e provento de ação, de novo fazendo um disclaimer, lembrando que eu não investia tão focado em dividendos, então isso aqui poderia ser muito maior, mas ele não é tão grande assim, porque eu não tinha esse foco. Mas vamos lá. Eu recebi, então, mais de R$500 mil, R$ 504.188,04. Você acha pouco? Conta pra mim nos comentários. Você acha que R$500 mil em dividendos é pouco? É muito? Só para eu entender o que vocês pensam aí. Lembrando que são R$500 mil, né, que é R$500 mil, que veio de reforma passiva, ou seja, através dos meus investimentos. Eu não tive que trabalhar para ganhar esses 504. Aliás, eu tive que trabalhar para poder ter dinheiro para investir, né, para gerar isso aqui. Mas especificamente esses R$500 mil aqui, esses 504 mil,
eles vieram de forma passiva. Isso é uma coisa importante de entender, porque às vezes as pessoas confundem também, porque a pessoa olha, meio milhão, meio milhão, cara, eu ganho bem pra caramba como médico, em um ano eu ganho isso aqui. Sim, você ganha dando plantão, atendendo no consultório, passando visita na enfermaria, fazendo sobreaviso. Aqui nesse caso eu ganhei dormindo, tá? Então... meio milhão dormindo. E outra coisa legal disso aqui, esses 504.188,04, pelo menos agora em setembro de 2023, ainda é isento de imposto de renda. Então, eu não paguei nada de imposto de renda para ganhar esse meio milhão, o que é muito vantajoso na minha opinião, tá? Mas olha só, um dado bem interessante. Lembra que eu falei que eu não focava muito em dividendo e tudo mais, né? Então, se você pensar meio milhão, mas para você ter uma ideia, eu demorei muitos anos para chegar nesse meio milhão. Só que se a gente considerar só os últimos 12 meses, foram 300 mil aproximado em dividendos, ou seja, no último ano foi 300 mil, em todos os outros anos tinha dado 200, e é lógico que isso não foi assim linear, ele foi avançando pouco a pouco. Para você ter uma ideia, lá no passado, assim, quando eu comecei, o pior mês, assim, digamos, né, o pior mês é receber 0 de dividendo, né, mas assim, o pior mês que eu recebi de dividendos foram R$6 exatamente, então já teve mês que eu recebia R$6, dava para comprar nem um café no aeroporto, se duvidasse. E o melhor mês de dividendos, vamos lá, deixa eu achar aqui, foi R$33.984,34, ou seja, o melhor mês que eu já recebi de dividendos, R$33.900, quase R$34 mil, tá? Olhando para essa projeção, como nos últimos 12 meses eu ganhei 300 mil, né, em dividendos, até agora, né, setembro de 2023, na minha estimativa, né, e pensando no que agora eu tenho feito aportes mais focados nisso, em menos de 2 anos eu chego em 1 milhão recebido em dividendos, ou seja, né, em 2 anos aí eu devo chegar, bater mais 500 mil e chegar no primeiro milhão recebido de forma passiva, somente em dividendos. Mas que só isso que rendeu nesses anos que você investe? Não, já rendeu muito mais. De novo, eu tenho renda fixa, eu tenho outros tipos de ativo, tem a valorização da minha carteira de ações, então tudo isso, né, rendeu mais. Mas assim, só pensando em dividendos, 1 milhão eu devo receber aí nos próximos 2 anos, a gente pode completar isso aqui. Eu acredito que talvez em 1 ano e meio, tá? Mas eu volto aqui para contar para vocês. Então, minha média nos últimos 12 meses de recebimento de dividendos foi de R$24.166, tá? Então, 24 mil é um salário de um médico, né? Então, tem muito médico que ganha 24 mil e tem uns que ganham até menos do que isso, né? Então, basicamente, é um salário de médico que eu ganho dormindo todos os meses. Então, 24.166. Lembrando que é uma média, isso aqui não é fixo, então vai ter mês que é 22 mil, tem mês que é 26, tem mês que, sei lá, é 19, tem mês que é 30, mas na média dos últimos 12 meses, 24.166. Outro dado legal que eu estava olhando aqui. Agora, em setembro de 2023, o valor que eu recebi, né, até setembro, ultrapassou o valor que eu recebi no ano passado todo, ou seja, em 2022, em 12 meses eu recebi menos do que eu recebi em 9 meses agora em 2023. E olha, a gente ainda tem outubro, novembro, dezembro, tem mais 3 meses pela frente, ou seja, eu vou ultrapassar bem legal aí essa média. E de novo, meu foco é que ano que vem eu ultrapasse de novo o que eu ganhei em 2023, que eu em 2024 eu ultrapasse talvez até mais cedo. Isso é bem legal. Qual que é a minha meta de dividendos para receber, assim, tipo, a meta que eu estou perseguindo a partir de agora? Obviamente, eu fragmentei essas metas, né? Hoje eu estou recebendo 24 mil em média. A próxima, né, o próximo tranche ali é tentar chegar nos 30 mil, depois no 35 e tal, mas a minha meta pessoal é chegar em 40 mil por mês, em média, de recebimento de dividendos só de fundos imobiliários e ações no Brasil, tá? Pensando também nessas premissas aí, eu acredito que meio que convertendo, né, os meus aportes, agora como eu venho fazendo para ativos mais pagadores de dividendos, eu acredito que eu me aproximo bastante dessa meta aí de 40 mil por mês, talvez no final do ano que vem, tá? No final, ou talvez metade ali de 2025, tá bom? Eu já devo chegar nesses 40 mil recebidos em dividendos. E daí, Michael, vai parar de trabalhar? Vai se aposentar? Não, eu quero trabalhar até meus 60 anos, pelo menos. Tá? Eu acho que trabalhar faz bem para a saúde, mas e aí vamos ver se eu vou ter uma outra meta. Geralmente a gente vai subindo a meta. Já dizia Morgan Housel, né, no livro A Psicologia Financeira, que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é parar de jogar a régua para cima nos objetivos financeiros dele. Mas vamos lá, faço isso de forma leve, tá? Eu estou curtindo muito minha vida, eu estou assim com uma vida bem bacana. Não se enganem que, você reinveste dividendo, então você não aproveita nada, não adianta nada. Meu,
Minha vida tá maravilhosa mesmo, tô aproveitando pra caramba, fazendo tudo que eu gosto, trabalhando com o que eu quero, da forma como eu quero, e isso tudo foi graças a ter trabalhado muito e investido a grana de forma consistente, tá? Isso me trouxe esse resultado hoje e eu quero que seja cada vez melhor, né? Cada vez eu tenho uma vida mais rica, mais próspera, para que eu possa continuar trabalhando cada vez com mais propósito, mais com aquele sentido de fazer o que eu realmente gosto e não dependente de grana ou algo assim, tá bom? Esses são os dados, essas curiosidades aí que eu trouxe para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo falando das curiosidades das besteiras que eu já fiz no passado, tá? Vai ser bem legal, vocês vão rir bastante. Pra vocês terem uma ideia, eu já comprei até título de capitalização um dia, mas esse fica para um próximo vídeo. E se você quer aprender a investir de forma consistente, você quer aprender a investir de médico para médico, no Brasil, no exterior, focado em dividendos, focado em valorização, tudo isso você encontra no Finanças Dominadas, o melhor programa de inteligência financeira para médicos do Brasil. Lembrando que se você já está mais adiantado, você já tem uma renda aí que você consegue investir pelo menos uns 5 mil por mês, que você de repente já tem uns 100 mil reais guardado, nós temos o Finanças Black Mentoria, onde é uma mentoria individualizada, onde eu e a nossa equipe, a gente acompanha você durante um ano, te ajuda nas suas escolhas e você vai aprender muito mais a fundo todas as nuances de como investir. Para vocês conhecerem esses programas, tem que preencher o link aqui, está aqui embaixo, tem um formulário, basta preencher ele que nossa equipe vai entrar em contato.